Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Estamos aqui fazendo uma análise da ocupação do solo urbano para a implantação de condomínios. E muita gente pensa que as mudanças climáticas acontecem porque o clima está sendo alterado de forma natural. Só que a maneira como se ocupa o solo urbano, o que traz impactos ambientais antrópicos, é que vem trazendo mudanças climáticas no nosso Brasil e no mundo. Aqui a expansão de condomínios aqui em Feira de Santana, ela é notória, e esses projetos de construção de condomínio vêm contrariando todas as questões de desenvolvimento urbano, sustentabilidade. Aqui a gente observa um caso único, e aonde surge um componente arbóreo próximo à residência, e na verdade esse componente arbóreo ele deveria estar presente na frente de todas as residências que compõem esse condomínio. E aí o que é que a gente verifica? Muita construção, muita parede, muita estrutura de muro, de calçadas, mas a estrutura arbórea ela tem pouca expressão. Aqui existe um caso isolado neste condomínio, onde o estacionamento dispõe de algumas espécies arbóreas. Ali na frente nós temos outra árvore ocupando a artéria daqui desse condomínio. No entanto, o que é que a gente verifica? Essas casas, elas estão desprovidas de componente arbóreo, e essa rua, ela é uma rua larga, e as calçadas para a implantação do componente arbóreo, nós não temos assim condições de percorrer todo esse condomínio, mas a média é essa aqui, ó, que nós estamos vendo. As casas, elas estão desprovidas de o componente arbustivo, herbáceo e arbóreo. E é necessário se fazer uma integração entre as leis ambientais e a Secretaria do Meio Ambiente deve ter uma sintonia com essas empresas que constroem, que edificam os condomínios aqui em Feira de Santana, porque esses condomínios se resumem a verdadeiras ilhas de calor. Aqui a gente observa
a calçada já é mais larga e não temos o componente arbóreo diversificado aqui. E a vegetação é uma vegetação com baixo percentual e é necessário se fazer um planejamento aonde essas casas precisam estar sendo beneficiadas com a sombra do componente arbóreo diversificado. E é muito irregular a proposta de arborização. Aqui nós temos essas árvores, só que as casas estão desprovidas de árvores para que assim essas residências venham ser refrigeradas durante o dia e principalmente na época do verão. E existem condomínios que têm uma quantidade bem menor de componente vegetal, estruturas umidificadoras do que esse condomínio. Essa calçada deveria estar arborizada. Nós temos aqui a cerca viva, né? A cerca viva. Essa é uma proposta que deve estar presente em todas as infraestruturas de condomínio para umidificar o ar da área de condomínio. E aqui nós temos algumas estruturas vegetais, elas estão dispersas, elas deveriam estar mais próximas para formar uma parede vegetal. Enfim, esses universitários que fazem o curso de engenharia ambiental, eles deveriam ser convidados para participar de um estágio de vivência antes da construção destas residências nesses condomínios, com a visão de cidade sustentável. Aqui a gente observa a situação dessas casas aqui neste condomínio. Não existem árvores para refrigerar o ambiente urbano e é necessário tornar o solo urbano permeabilizado, ou seja, essa proposta desse gramado deve ser uma proposta apresentada para cada proprietário de casa nos condomínios, não como uma questão de opção ou beleza de paisagismo, mas as pessoas precisam entender que o agravamento do aquecimento global e das mudanças climáticas, principalmente na região do Nordeste, que é mais quente, essas condições vão se agravando, vão aumentando as temperaturas, as mudanças climáticas e o aquecimento local, regional e global, em função de se existir muita calçada. É necessário, antes da construção destes condomínios, o poder público compartilhar com essas empresas, essas construtoras, o que se chama responsabilidade ambiental. Porque aqui em Feira de Santana já houve um caso da morte de uma senhora em dia de enchente.
Então é necessário se trabalhar acendendo o sinal vermelho para que as pessoas caiam na real e consigam ser sensibilizadas para que haja uma reversão desse critério de ocupação do solo urbano para a construção de condomínios. E é necessário mostrar de forma científica, de forma matemática, que quando se reside num condomínio que não existe a cobertura vegetal, herbácea, arbustiva e arbórea, o aumento do consumo de energia é uma realidade. E isso representa custo com conta de luz. Isso pesa no orçamento. E desta forma, há necessidade de se fazer uma sensibilização e, como é uma questão de segurança local, regional e nacional, as questões ambientais, é uma infração, deve se tornar uma infração, assim como se multa um veículo, um proprietário de veículo, que está ultrapassando a velocidade limite na própria zona urbana. E é necessário se estabelecer leis que venham penalizar ou mesmo suspender a construção na planta de projeto de estruturação de condomínio, quando a proposta que está ainda na planta não apresenta nenhuma estratégia nem vivência de cidades sustentáveis, e que esses projetos de urbanização venham comprometer a cobertura vegetal local, regional e global. Porque cada alteração que é feita em qualquer parte do globo terrestre, na biosfera, vai trazer alteração global do clima. E aí é necessário que se pague o custo dessas alterações através de uma negativa de construção de condomínio, porque agora surgem condomínio em todo lugar e de uma forma desenfreada. Não existe fiscalização, porque aqui em Feira de Santana existem condomínios que estão ainda na planta, que está sendo construído agora, que não tem nenhum espaço disponível, ou quando tem, a cobertura vegetal primária foi toda cortada. Essas áreas de condomínio eram sítios que eram arborizados, existia muita mangueira, muita fruteira, e cortaram, e deveriam deixar alguns talhões da vegetação primária dos sítios para compensar a ocupação urbana. Isso virou, como se diz na linguagem popular, uma bagunça. Não existe nenhuma gestão ambiental a rigor que se respeite a própria Constituição da nossa República de 1988, artigo 225. E as crianças
as crianças é que vão pagar o preço dessa omissão. Aqui nós estamos vendo muita criança aqui, ó, graças a Deus. Elas é que vão pagar o preço por impactos ambientais causados pelos adultos. Nós adultos devemos deixar um legado para estas crianças de ambiente saudável, com menos impacto ambiental, sensação térmica mais agradável. E a gente, para fazer essa chamada, é necessário que o poder público, através do Ministério Público, da Secretaria do Meio Ambiente, é necessário levar a sério esse problema de tanto solo urbano impermeabilizado e tantos condomínios sem arborização, aonde as pessoas, talvez por desinformação, por falta de educação ambiental, por analfabetismo ecológico, elas aceitam adquirir casas em condomínio que são verdadeiros desertos, que só tem calçada, asfalto, infraestrutura, residência, e se omitem a cumprir o que está estabelecido ou pré-estabelecido no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É necessário a gente entender o seguinte, que muitas nações já padeceram por conta de tempestade de areia, como é o caso dos Estados Unidos, o estado da Geórgia. Em 1930, as tempestades de areia, durante 10 anos, trouxeram prejuízos significativos para a economia local. E a gente há de convir o seguinte, que no município de Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Bahia, o manejo de impacto ambiental dos solos arenosos que estão sendo cultivados com a monocultura da soja, tem provocado a alteração climática local e tempestades de areia, chuva de granizo, enchentes contumazes. Tem sido a tônica daquele município. E essa euforia equivocada de cultivo da soja de alto impacto ambiental tem deixado até a zona urbana padecer a população citadina por conta de tempestade de areia. E no caso, os norte-americanos passaram por experiência negativa em função das tempestades de areia, mas eles aprenderam a lição e de 1930 eles criaram, em 1937 eles criaram uma lei federal para inibir toda ação antrópica de impacto ambiental. E hoje a gente vai lá e vê assim na prática os resultados de uma experiência negativa que hoje nós estamos passando no nosso país. As temperaturas do Oceano Atlântico, ou a temperatura aumenta em função disso aqui. Isso aqui é uma mudança climática local, regional, e que provoca o excesso de calor e o aquecimento da atmosfera e o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E é uma bola de neve, é um efeito cascata. Cada metro quadrado de calçada impermeabilizando o solo urbano
e emitindo excesso de calor para a atmosfera, vai contribuir para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E aí a conta é cara, porque agora esse mês muito vendavais no nosso país. E para quem quiser tirar a dúvida, é só acessar no YouTube e procurar tempestade de areia em Luiz Eduardo Magalhães, chuva de granizo em Luiz Eduardo Magalhães e enchentes também no município de Luiz Eduardo Magalhães. E aqui em Feira de Santana, as temperaturas são muito altas e as áreas que estão sendo adquiridas para a construção de condomínios são áreas que a sociedade, os proprietários implantaram farta cobertura arbórea, arbustiva, herbácea, e vem esses projetos e arranca tudo, deixa tudo limpo, porque não aproveitar a cobertura vegetal primária, que foi uma cobertura vegetal plantada pelas pessoas daqui de Feira de Santana, pelos avós, bisavós. E isso é uma falta de respeito à etnobotânica, ao etnoconhecimento. E toda a ação nesses projetos de construção de condomínio que coloca o faturamento, a supervalorização de áreas de condomínio, menosprezando ou subestimando a responsabilidade de deixar a cobertura vegetal ou implantar a cobertura vegetal, isso é um crime ambiental. É uma omissão. A omissão, abre aspas, a omissão, quando ela é deliberada, é irmã siamesa da mentira, fecha aspas. Quem são ou quem é a agência ou o agente regulador que faz, que libera esses projetos para a construção desses condomínios no município de Feira de Santana e nos outros municípios do Brasil? É necessário se fazer a inserção das leis ambientais como pré-requisito para se liberar a construção desses condomínios. É necessário o poder público tomar ciência antecipada, uma presciência de que aquela área que a empresa está comprando para construir condomínio, ir lá saber como é que está a cobertura vegetal, tirar foto ou filmar e fazer uma avaliação e um critério de cidades sustentáveis para implantar esses condomínios. E isso é uma conta muito cara, e quem vai pagar a conta são os próprios que adquirem esses imóveis, é a população e a geração mais nova. Então a responsabilidade é uma responsabilidade que é coletiva. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. E quando a gente assiste imagem mostrando vendavais, chuva de granizo, tempestade de poeira, enchentes, as causas estão aqui. E nós vimos neste vídeo, em outros vídeos, e a gente precisa pisar no freio e agir como adultos que somos. Nós não somos crianças, somos adultos. E é necessário que o governo federal, estadual, municipal, as universidades, toda a sociedade, as comunidades tradicionais, as ONGs, venham se mobilizar e fazer um trabalho de cooperação multidisciplinar, interdisciplinar. E nós precisamos enfrentar
as causas e as consequências das mudanças climáticas e do aquecimento global é a gente não dando lugar, não sendo flexível a qualquer pressão que venha prejudicar a qualidade do ambiente, seja ambiente urbano ou ambiente rural. Feira de Santana, Bahia, Brasil, dia 11 de julho de 2023, Rua Visconde do Rio Branco. Nós estamos aqui, graças a Deus, fazendo uma avaliação da implantação e do manejo da palmeira imperial. Foram implantadas algumas espécies, algumas mudas desta espécie na calçada, e este manejo sem nenhum critério ecológico ou agroecológico e que foge também aos critérios da ciência agrária, a base dessa palmeira, como está aqui, com esse cercado feito de estrutura de concreto e excesso de calçada, leva à morte prematura da palmeira, com tanta exuberância no capitel destas palmeiras. E aqui esta calçada, ela deveria ser intercalada com gramado e deixando as palmeiras livres. Eles fizeram um cercado aqui, além desse cercado de concreto armado, essa cerca de concreto armado, blindaram a calçada, o solo urbano com 100% de calçada, que impermeabiliza o solo, aliado ao asfalto. A calçada juntos impedem a infiltração regular das águas na chuva no solo urbano para poder fazer a irrigação destas palmeiras. É necessário se ter uma equipe que seja composta por profissionais abalizados e o saber popular, a etnobotânica, o etnoconhecimento, as comunidades tradicionais, para trazer um aporte deste projeto de arborização da cidade de Feira de Santana. Aqui nós temos a Câmara Municipal de Feira de Santana, e nós necessitamos fazer uns arranjos nesta parte externa da Câmara Municipal de Feira de Santana. É necessário implantar cerca viva mista, porque essa estrutura metálica aquece sobremaneira o espaço urbano de Feira de Santana. Este acesso à Câmara Municipal de Feira de Santana, Bahia, deve ter um telhado ecológico, biológico, e intercalar esta calçada com gramado. O que nós estamos vendo aqui é que as espécies vegetais estão sendo aniquiladas, espécies arbustivas, por conta desse excesso de solo coberto com pedra, com brita, o que provoca o aquecimento do solo tropical na zona urbana, e os vegetais vão sendo aniquilados e chega ao ponto de
atrair o ataque de insetos, porque os vegetais ficam debilitados, e com isso a morte prematura dessas espécies. É necessário se fazer um reordenamento territorial, ecológico, urbano em Feira de Santana. Nessa parte interna deve-se implantar cerca viva mista, porque essa estrutura metálica gera muito calor. E quando se fala em Câmara Municipal de Feira de Santana, na Bahia ou em qualquer lugar do Brasil, nós lembramos do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que é lei, é artigo e é direito ambiental que realmente confronta a vivência deste padrão aqui sem sustentabilidade de arborização da zona urbana de Feira de Santana, Bahia. E aqui a gente observa que não é diferente. As calçadas estão largas, livres, sem arborização, do outro lado, e é necessário que a população venha se sentir pertencendo a este projeto de arborização da cidade. Não é só o poder público que deve assumir esses compromissos, porque arborizar as cidades no Brasil ou no mundo não é questão de querer ou gostar, não é uma opção, é uma necessidade, pois esta noite deu uma precipitação pluviométrica aqui em Feira de Santana, não foi tão pesada, e verificamos o acúmulo de água em algumas calçadas, porque ainda com pouco volume de chuva, o solo impermeabilizado em Feira de Santana, na zona urbana, não permite a infiltração das águas da chuva no solo. Como que as águas da chuva vão infiltrar num solo que está totalmente impermeabilizado? Palmeira com deficiência hídrica e o sistema radicular, a base do tronco, comprometidos com calçada. É necessário se rever este critério de arborização. Calçadas sem arborização, a calçada comprida atravessa a rua, e é necessário convidar toda a população para que haja uma cumplicidade na arborização de todas as cidades no nosso país. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus, vamos ficar aqui com o Salmo de número 19. Graças a Deus. As prefeituras dos municípios do nosso país se preocupam sobremaneira com pavimentação, com viaduto, com asfalto, com infraestrutura que são necessárias, mas não tem sustentabilidade. A necessidade de se ter as estruturas umidificadoras. Está aqui. Esta água não tem condições de infiltrar no solo urbano, e é por isso que existem muitas enchentes no nosso país. Se as calçadas fossem intercaladas com gramados, se existissem árvores, arbustos, nós teríamos condições de permitir que as águas da chuva na zona urbana de Feira de Santana viessem a se infiltrar, irrigar, molhar as espécies
herbácea, arbustiva e arbórea e evitar este acúmulo de água. Agora foi um regime pluviométrico bem baixo. Se analisar o que é que acontece, quanto mais a cidade aquece e fica com menos árvores, a condição de se gerar aguaceiros, torós, ela favorece a queda de água, de chuva em excesso. E isso, quando cai em solo urbano que está totalmente impermeabilizado, é que vem as enchentes. As cores também, a ciência, a engenharia ambiental trata de absortância, que analisa as cores e o percentual de calor que é armazenado nas superfícies das paredes em função das cores das tintas. A cor preta acumula 98% do calor da luz do sol, libera somente 2%, e a temperatura da superfície da parede com a cor preta pode alcançar 91 graus centígrados no horário de maior insolação. Feira de Santana, Bahia, 21 de julho de 2023, o que provoca excesso de calçadas sem estar intercalada com gramado, excesso de asfalto, água da chuva que não pode se infiltrar no solo urbano. A quantidade de água aqui que deveria estar infiltrada no solo urbano para recarregar os lençóis freáticos, e aqui a água vai se perdendo, o ciclo da água fica curto em função disso aqui, excesso de calçada e uma precipitação mínima pluviométrica provoca essa lâmina de água, que é o princípio das enchentes na zona urbana de Feira de Santana. Se houver uma precipitação maior de chuva, a cidade fica alagada, porque o solo está totalmente impermeabilizado. Então é necessário a gente colocar a mão na consciência e intercalar essas calçadas com gramado, plantar o componente arbóreo diversificado, para que as árvores venham fazer a interceptação das águas da chuva e promover a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Aqui são fatos, nós não podemos querer se opor a fatos. E aqui é o Enzo, meu neto, minha filha Sanara, Socorro, minha esposa, netinha Liz. Estamos passeando em família, fazendo aqui esse diagnóstico ambiental urbano e apresentando só. Bom dia, pessoal. Essa é a situação da rua Silvina Marques de Oliveira, do Panorama, né? Aqui de Feira de Santana, no dia 27 de janeiro. São exatamente as 8h25 da manhã. Essa situação persiste desde meia-noite, mais ou menos 1h da manhã. A água subiu, toda vez que chove, é esse mesmo cenário caótico. A água subiu 1 metro de altura do solo. Agora deve estar mais de 1 metro, né? Porque continua chovendo, não para. E o prefeito, né, mais uma vez, no seu coronelismo, por 20 anos, não faz nada. E essa é a situação aqui que os moradores, infelizmente, têm que passar, ficando presos dentro das suas casas, perdendo seus imóveis, perdendo seus móveis, muitas vezes perdendo veículos também, né? Porque olha a situação das casas, né? Como vocês podem ver. Pessoal, para quem não está entendendo a situação daqui da rua, daqui de Feira, da cidade de Feira de Santana, deixa eu falar uma coisa para vocês. São 4h da tarde e a água continua assim, gente. Continua assim, ó. Para quem está perguntando também, continua assim, desse mesmo jeito. Não diminuiu alguma coisa, mas não
uma quantidade significativa. E também algumas pessoas estão falando que o problema é bueiro entupido e outras coisas aí. Não é a realidade da minha rua, apesar de que quando chove também, né, acaba arrastando lixo de outros locais, acontece. Ali, ó, tem mato também, planta, né, algumas coisas de restos ambientais, mas assim, os próprios moradores aqui fazem a limpeza do bueiro, inclusive agora na chuva estava fazendo, e o que encontra mais é isso aí, ó, é mato, é planta, às vezes algumas coisas que arrastam de um lugar para o outro, mas não é culpa da sujeira da rua não, é planejamento público mesmo. O mar também possui suas regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. E como no trânsito das cidades, no mar... Logo que cheguei, parei e vi você, que desilusão. Para vocês terem a noção do estado da rua, aqui o pessoal tá na parte alta, em cima dos passeios, e olha onde é que tá dando água, no joelho, né? Imagine quando a pessoa desce para a parte do meio da rua e a água não tá acessando. É a Bahia. Opa aí. Ah, porra para lá baixo. Aí, ó, a água tá pegando no muro aqui, ó. Opa aí. E a casa de Ninha? Ó. Estados Unidos da América, dia 8 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Nacilton Matos dos Santos. Estamos nos deslocando de Duluth para Lawrenceville, na Geórgia. E estamos em plena rodovia com destaque para a qualidade da manutenção, construção das rodovias e a conservação da sinalização de pista, sinalização avivada, sinalização que está sempre conservada para dar garantia de segurança ao proprietário de veículo que paga imposto, para que isso possa acontecer na prática. E toda a engenharia urbana, ela não esquece de trazer soluções para fazer frente ao aquecimento global. E a prova disso é
volume de cobertura vegetal arbórea que existe nas margens das rodovias e na periferia da rodovia nós temos o espaço urbano que dispõe de uma estrutura vegetal capaz de minimizar os efeitos da ocupação humana no solo urbano. E a periferia das rodovias dispõe de faixas extensas e largas de gramado, e entre as rodovias e as residências sempre esse perfil de quebra-vento arbóreo diversificado. E quando nós temos acesso às ruas, nós percebemos que entre as residências existem talhões de árvores que permitem a formação de um microclima de sensação térmica agradável e a predominância de ventos úmidos que fazem com que a sensação térmica seja bem agradável. Bibi. Vai dormir, Bibi. Mas por que você não dormiu, Bibi? Por quê? Aqui você pode viajar 4, 5, 6 horas ou mais, e tanto na zona de rodovia como na zona urbana, nos bairros. Esse é o padrão que existe aqui nos Estados Unidos, nessa região. Como é que o urso faz? Cadê, Flor? O urso é? Dá tchau pro ursinho, dá. Tchau, ursinho. Tchau, ursinho. Tchau, ursinho. Tchau. Tchau, au, au. Tchau, au, au. Tchau, au, au. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2024, nós estamos aqui em Valença, Bahia, no Bate Quente. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A chuva é torrencial e aqui o quintal agroflorestal observamos rajadas de ventos mais intensas. No entanto, as árvores aqui no quintal agroflorestal estão fazendo a prestação de serviço ecológico, que é quebra-vento. E o quebra-vento arbóreo, como aqui na prática, ele reduz em 40% a velocidade do vento. E essa medida de prevenção contra vendavais, né, deve ser adotada nas cidades em todo o Brasil e no mundo. E é o quintal agroflorestal composto por espécies arbóreas multifuncionais. Existem embaúbas que fazem a ciclagem
do fósforo no solo, graças a Deus. E a chuva, ela está sendo uma chuva acompanhada de ventos, né? A gente observa a movimentação da copa, das árvores, o abacateiro ali repleto de frutas e fazendo o serviço ecológico de quebra-vento arbóreo. A velocidade do vento que deu aqui em cima, se não tivessem essas árvores, teria tirado telhas daqui do telhado, né? Porque a copa delas, das árvores, estão garantindo o serviço ecológico de quebrar o vento, graças a Deus. Praia de Guaibi, dia 2 de junho de 2023. Quem nos fala é Dacilton Matos dos Santos. Quebra-vento arbóreo aqui na praia de Guaibi, Valença, Bahia. Quebra-vento arbóreo tem essa utilidade, quebrar a velocidade do vento em região litorânea, graças a Deus. Dia 2 de junho de 2023, nós temos um quebra-vento arbóreo. Essa proposta deve ser implantada na região litorânea das praias do Brasil, graças a Deus. Valença, Bahia, dia 5 de setembro de 2023. Estamos aqui no bairro Bate Quente, na rua Glicério Tavares. Graças a Deus, chuva torrencial e toda a cidade que possui excesso de solo urbano impermeabilizado, com calçadas, com asfalto. Quando chega neste tempo de chuva, quando a chuva cai, na ausência de árvores numa cidade, o que vai acontecer são as enchentes que a gente observa nos noticiários, na TV, não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo. E aqui a gente observa que a cobertura vegetal arbórea diversificada, ela ocupa os quintais, abre aspas, agroflorestais aqui, das residências do Bate Quente. E todo o ciclo da água, ele é regulado pelas árvores, pela cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. E as árvores têm um papel indispensável nessa dinâmica de regulação hidrológica do solo.
na zona urbana ou na zona rural. Para começar, a chuva provoca impacto, mas as árvores têm esse efeito de interceptar as águas da chuva, armazenar nas folhas e permitir a infiltração lenta das águas da chuva no solo. Quando o solo urbano está impermeabilizado, não possui a cobertura vegetal suficiente, vem as enchentes, aliado a lixo na zona urbana, que vai entupindo as bueiras, e a drenagem, somente a drenagem micro ou macro drenagem das águas da chuva na zona urbana, elas não vão resolver. O que resolve é uma harmonia, principalmente as secretarias de meio ambiente devem cair na real, estudar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e promover a educação ambiental, a alfabetização ecológica, se atualizar, se inteirar acerca do livro do Fritjof Capra, A Teia da Vida. É interessante. Sem ciência, nós não temos condições de reverter de uma forma que todos possam ser incluídos nesse processo de mitigação das causas e das consequências do aquecimento global. As árvores, elas têm esse papel de reduzir a velocidade dos ventos em 40%. Elas têm a capacidade de infiltrar 50% da água que cai na floresta ou na região, na zona urbana, porque 20% das águas da chuva as árvores absorvem para o seu próprio uso, e 30% das águas da chuva as árvores abastecem o lençol freático. No próximo vídeo nós temos uma vivência, um diagnóstico in loco na zona urbana de Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, que a gente, nas imagens, a gente vai entender essa dinâmica. As árvores evitam o desbalanço hidrológico no solo. A população, de uma forma ampla, necessita ter acesso a esses conhecimentos de uma forma popularizada, e quem tem a obrigação, o dever de trabalhar com essa proposta é o poder público, poder executivo, legislativo, judiciário, porque nós devemos entender o seguinte: é um engano achar que captar somas milionárias de dólares de nações ricas para resolver o problema ambiental do nosso país, só captar não vai resolver, não. Cada brasileiro, cada brasileira devem se constituir, abre aspas, o capital social, fecha aspas, que é o brasileiro ou a brasileira que vai desenvolver um estilo de sobrevivência, de vida, por uma consciência de que deve preservar e recuperar o meio ambiente, não por obrigação. Crédito de carbono é outra tentação. Nós devemos
ter consciência de preservar o meio ambiente por uma questão de consciência, de responsabilidade. E isso para acontecer a curto, médio e longo prazo. É necessário que se trabalhe no sistema de mutirão, uma resiliência, processos de formação de conselhos comunitários na zona urbana, o envolvimento dos IFES em todo o território brasileiro. É necessário que os professores dos IFES saiam das quatro paredes e se coloque os alunos dos cursos técnicos de meio ambiente, agropecuária, agroecologia, para fazer um inventário, um cadastro dos moradores das ruas. Um exemplo, aqui existe o IFE Baiano Campus Valência. É necessário que os alunos visitem os moradores aqui da rua, do Bate-Quente, através de duplas, e se faça um trabalho de extensão, projeto, com alocação de verba para cadastrar cada família e levar essas famílias para vivenciar a educação, a alfabetização ecológica, uma campanha para não jogar o lixo no chão. E esta área do IFE Baiano Campus Valência deve ser um polo irradiador de democratização e horizontalização dos conhecimentos de educação ambiental. Principalmente a questão do lixo urbano, que as pessoas infelizmente jogam lixo nas ruas aqui, e essa cobertura vegetal que nós temos aqui somente não vai resolver o problema também. É necessário que a população não venha queimar lixo nos quintais, não jogar lixo no chão e conservar as vias públicas limpas. Não adianta a prefeitura colocar servidores, funcionários ou terceirizados para varrer aqui a rua do Bate-Quente. É necessário que as pessoas, desde criança, tenham consciência de que não deve jogar o lixo no chão, e cada um vai varrer a sua calçada e evitar jogar o lixo no chão. É necessário que essa construção desse conhecimento seja participativa. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, e na presença dessa cobertura vegetal, sobretudo na orla fluvial de Valença, que vai funcionar como quebra-vento. A orla fluvial do Rio Una de Valência está carente de árvores. É necessário se preparar mudas de árvores que sejam endêmicas daqui da Mata Atlântica e plantar ao longo daquela artéria onde foram feitas calçadas, para que assim as águas da chuva não venham se acumular no solo que está impermeabilizado. Graças a Deus. Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15, para a nossa meditação. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui numa região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores,
que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens, que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui? E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água. E essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e consequentemente gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima, e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico
da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Esse volume de água retido na copa das árvores, como a gente vê aqui, esse é um dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, que é interceptar as águas da chuva que ficam aderidas através de gotículas nas folhas, nas copas das árvores, como vocês estão vendo aqui. E numa área com cultivo de cacaueiros, essa água ela vai sendo liberada gradual e todo o dossel das árvores de sombra de cacaueiros impedem a perda brusca do potencial hidrológico do solo, porque essa água aqui ela não vai cair diretamente sobre a copa dos cacaueiros, vai cair sobre a copa das árvores, que por sua vez vão regular a temperatura do microclima onde estão plantados os cacaueiros. Então esse volume de água aqui, na ausência de árvore de sombra, onde existe cultivo de cacaueiros, essa água aqui vai se perder de uma forma brusca e depois o microclima fica desidratado e vai se apelar para a irrigação de cacaueiros. É uma contradição. Então é melhor que a gente plante cacaueiros sombreados, um sombreamento que seja harmonioso, e esse sombreamento é que permite o fluxo de volume de água que se perde no solo e que novamente retorna em forma de chuva. E as árvores de sombra é que regulam e que permitem todo o equilíbrio do ciclo da água no meio ambiente. Então essas imagens aqui derrubam completamente essa ideia de se plantar cacaueira a pleno sol. Cacaueira a pleno sol fica sem as árvores que controlam todo o reingresso do volume de chuva e de água no meio ambiente. Que essa água aqui ela vai sendo liberada gradual e vai escorrendo de forma controlada nos galhos, nos troncos das árvores, no sistema radicular. Aqui nós estamos numa área de montanha, em Sevierville, no Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 7 de setembro de 2022. E vocês estão percebendo que o ambiente está todo sendo recarregado com formação de nuvens. Esse é o trabalho, graças a Deus, das árvores, e não é diferente onde existe cacaueiros plantados. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção
das encostas aqui, dos paredões, com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o Philip. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado na zona rural começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas limpas, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de até assistência técnica e extensão rural, que
que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água. E essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência, outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos e toda essa resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores com manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamentos de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, em julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela.
Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzem frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022. E outra espécie que está se aclimatando. E o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa, Maria do Socorro, fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Ana Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie... Nós estamos aqui no município de Sevierville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022. Lá por trás nós temos elevação de montanhas cobertas com uma exuberante camada vegetal formada por árvores. E aqui nessa parte frontal nós observamos como o ciclo da água ele flui aqui de forma bem harmoniosa, e os rios voadores, que são as nuvens, que são formados pela relação água, solo, planta e a atmosfera. Ali a gente observa vapores que vão se elevando até a camada mais alta do céu, onde forma todo o potencial hídrico da atmosfera através das nuvens. E a gente observa a evapotranspiração promovida pelas árvores, e ali é como se fosse verdadeiros rios voadores. E ali são vapores que vão sendo emitidos para a atmosfera, água em forma de vapor. As plantas retiram a água do solo e emitem essa água em forma de vapor e formam as nuvens, e a precipitação dessas nuvens, a formação de chuva, e retorna em forma de água para as árvores, que interceptam as águas da chuva através do céu. E a infiltração da água no solo, ela é bem redimensionada, porque o solo ele tem boa permeabilidade e evita a formação dos torós,
Esses torós, eles são característicos de áreas urbanas ou áreas mesmo típicas como essa aqui, a zona rural, desprovida da cobertura vegetal diversificada. E esse microclima aqui evita o excesso de calor e, por sua vez, impede a formação dos torós, dos aguaceiros. Então, a gente observa que nessa região, na zona urbana, já tivemos a oportunidade de documentar através de outros vídeos. A chuva, ela cai de forma bem gradual. E aqui nós estamos tendo esse privilégio de filmar a copa das árvores mais próximo. E a gente percebe o volume de água que os galhos, as folhas das árvores interceptam, e depois essas árvores vão liberando gradualmente esse volume de água que vai escorrendo ou vai retornando à atmosfera em forma de vapor até infiltrar no solo, recarregando os lençóis freáticos e trazendo uma conexão multifuncional do ciclo da água no meio ambiente. Então aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui, graças a Deus, passando uns dias nessa área de montanha. Ficaremos aqui até quarta-feira dessa semana, se Deus permitir. E a consciência de respeito aos recursos do meio ambiente aqui, graças a Deus, ela é bem harmoniosa, ela é bem forte, porque toda a sociedade, ela preserva os recursos naturais, isto é de uma forma visível, graças a Deus. Para a caminhonete, o veículo para voltar para casa, ou então para a fazenda. Olha aí, árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui. E é uma prova de que nós, no Brasil, nós precisamos trabalhar com a educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente, os profissionais de agrárias no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática. Fundamentos ecológicos utilizados em diagnóstico e não o ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água,
componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica e extensão rural, com acesso. Essa extensão rural, ela precisa ser, obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar o meio ambiente na zona urbana, todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de